levante na presença de Deus, segundo de todos vós, para render graças a Deus pelo dia glorioso que o Senhor tem me chamado para servir a Ele nesta graça santa e maravilhosa. Eu levanto neste dia, Irmandade, para contar a obra que o Senhor tem feito na minha vida. Santo é o Senhor poderoso. Obra esta que não cesso de agradecer ao Senhor por tanta misericórdia que Ele teve comigo. A palavra de Deus fala que o Senhor, mesmo quando estamos no ventre de nossa mãe, o Senhor já nos conhece. Bendito é o Senhor poderoso que já sabe a obra que Ele vai fazer na nossa vida. Santo é o nome do Senhor. A obra de Deus começou em minha vida mesmo antes que eu vir ao mundo, Irmandade. A minha mãe, ela teve 2 gestações antes de mim e veio a perder a primeira criança. Ela perdeu a criança, a segunda chegou a nascer, santo é o Senhor, mas nasceu com o pulmão ainda não estava formado e veio a óbito. Naquele ocorrido, Irmandade, a minha mãe ficou muito depressiva, muito mal, era algo que mexia muito com ela. Santo Deus poderoso, ela não queria mais engravidar, santo é o Senhor. E foi nesse tempo que a minha mãe recebeu o testemunho desta graça maravilhosa. Foi profetizado a ela, Irmandade, que ela teria mais um filho e que esse filho seria um filho varão e que ele seria chamado Filho da Promessa. Santo é o Senhor poderoso. A profecia se cumpriu, Irmandade, eu nasci, santo é o Senhor poderoso, mas naquele momento a minha mãe e toda a minha família da parte da minha mãe, já estavam enveredando para uma outra denominação. Santo Deus poderoso. Naquele tempo ninguém da minha família tinha religião, mas estavam ali estudando a Bíblia com um determinado senhor de uma denominação, e todos ali começaram a estudar, inclusive a minha mãe. Santo é o Senhor poderoso. Daí nesse momento, Irmandade, eu comecei a crescer e a minha família já estava lá dentro daquela denominação, já estava todos lá progredindo, todos já tinham batizado. Comecei a crescer naquele meio, Irmandade. Comecei a crescer, a aprender tudo a respeito daquela denominação. Tudo que eu via, Irmandade, era o que eu conhecia, era o meu mundo, era aquela denominação. Eu nasci vendo a minha família pregar de casa em casa, estudar a Bíblia, falar as doutrinas daquela denominação. E então eu, desde muito cedo, Irmandade, eu já cresci com um desejo, com um amor que eu tinha pela Bíblia, pelas Escrituras Sagradas. Eu, desde novinho, Irmandade, eu costumava andar com a Bíblia para cá e para lá, e quando eu fiz os meus 4 anos, eu aprendi a ler, e a primeira coisa que eu quis ler, Irmandade, foi a Bíblia Sagrada. E o primeiro texto que eu aprendi a ler na Bíblia foi o texto de Apocalipse 21, versículo 4. Então eu fiquei muito feliz que eu estava conseguindo ler a Bíblia. Eu já não iria mais andar com a Bíblia fingindo que estava lendo, mas eu iria ler de fato. E isso, eu cresci com esse desejo de sempre aprender mais a respeito das Escrituras. E eu comecei a progredir muito. Desde novinho eu
lá naquela denominação. Com 6 anos eu me tornei publicador, que eles chamam, né? Eu pregava de casa em casa, junto com a minha mãe, com a minha avó, com os meus tios, e eu pregava, né, para os moradores, abria uma parte da Bíblia, lia, entregava um folheto para o morador. Aí foi incutido em mim que sem esse trabalho de casa em casa era impossível nós agradarmos a Deus. Eu comecei a progredir naquela denominação, então comecei a crescer, a estudar os livros que eles possuem, e estuda um livro, estuda outro, e comecei a pesquisar mais a fundo a doutrina daquela denominação. E a respeito da doutrina daquela denominação, eu me apeguei muito firme, eu fiquei muito firme naquela doutrina, porque era o que eu tinha aprendido. E eu acreditava realmente que aquilo tudo era o que as Escrituras ensinam para a gente. E comecei a progredir, comecei a fazer discursos, né, palestras lá, apresentações, demonstrações de como se prega de casa em casa, bendito Deus poderoso, como eu deixo as publicações. E com isso, Irmandade, eu fui granjeando muito respeito, né? Desde novo, um moço, um menino, já interessado, né, a levar a doutrina deles para as outras pessoas. Quando eu completei os meus 13 anos, eu me batizei naquela denominação. E eu estudei muito para poder me batizar. Então existem certos requisitos. Eu fiz 10 horas, a gente tem que fazer 10 horas de pregação de casa em casa, né? Ter uma média. E eu me dedicava muito nessa parte, Irmandade. E eu comecei a estudar um livro que você tem uma sessão, 3 sessões de perguntas e respostas, né, para você poder ser aprovado para batizar. E eu estudei muito assim, com afinco, aquele livro, a ponto de eu decorar, né, aquelas passagens, as respostas, as perguntas. E eu era muito elogiado por causa disso, porque eu tinha muita facilidade de guardar os textos da Bíblia, de guardar as passagens, os livros, mas o Senhor era aquele que já tinha uma obra comigo, Santo é o Senhor Eterno. E eu comecei, Irmandade, a crescer ali, naquela denominação. Me tornei pioneiro, que eles chamam de pioneiro auxiliar, e depois passei a ser pioneiro regular, que é o que ele tem uma cota maior de horas para pregar de casa em casa. E eu me tornei isso, Irmandade. Eu tinha muito prazer em pregar. Eu queria pregar, queria bater nas casas das pessoas, mas no lugar onde eu morava, Santo Senhor em Votorantim, eu tinha muitos crentes da congregação. E toda vez que eu batia de casa em casa, eu encontrava um crente da congregação. E eu comecei a pensar, né? Pensei assim, mas esse povo é difícil de falar com eles. Eu vou ter que dar um jeito de aprender um pouco mais sobre a doutrina deles para poder convencer eles de que a doutrina deles é errada. Santo é o Senhor poderoso. E nesse momento, Irmandade, eu comecei a pesquisar a respeito da congregação cristã. E eu pesquisava, ia atrás de livros, revistas, jornais que falassem um pouco da congregação. E eu comecei a pesquisar para poder ter argumento para entrar na mente das pessoas que são da congregação. E eu, Irmandade, todas as vezes que eu batia de casa em casa, eu falava a respeito que nós vamos viver no paraíso na terra, que esse negócio que todo mundo vai para o céu é tudo besteira, não existe isso, os fiéis vão viver no céu, vão viver na terra, vai ter os animais mansos.
E muitas vezes eu encontrava as pessoas da congregação e eles apenas escutavam, parecia que escutava por um ouvido e soltava pelo outro. Santo é o Senhor poderoso. Eu pensei assim, mas esse povo não pode ser, esse povo são muito tapados. Você fala com eles e eles não dão a mínima, parece. Santo Deus poderoso, parece que são muito bitolados na religião deles. Santo Senhor, e às vezes eu até falava de um modo assim mais firme, mas parecia que aquilo não surtia efeito, parecia que eles estavam na dele e não queriam nem saber do que eu estava falando. Santo Deus poderoso, e isso eu comecei a sentir uma certa repulsa nessa religião. Eu falava assim, eu nunca que quero ser dessa religião. Deus o livre, eu vou ser dessa religião? Eu não, porque eu tenho a verdade da Bíblia, porque eu prego o que a Bíblia fala. Santo é o Senhor poderoso. E toda vez que encontrava um membro da congregação, eles falavam assim, moço, vai fazer uma visita na congregação? Eu falava assim, Deus me livre, eu não quero, não é para mim, é uma denominação que não está enquadrada na Bíblia, e eu começava a falar esse tipo de coisa. Às vezes, irmandade, não que era ensinado lá, mas às vezes eu passava na frente da congregação, mas eu sentia uma raiva, irmandade. Era uma coisa que de dentro de mim eu sentia uma raiva, e que eu ouvia assim os hinos da congregação, eu pensava assim, meu Deus do céu, essa denominação é uma das piores que tem. Santo Deus, chegava a ponto, irmandade, de eu sentir tanta ira do povo de Deus, que eu passava na frente da igreja e cuspia no portão da igreja, de nojo da denominação, de nojo da congregação. Mas o Senhor é aquele que conhece o nosso coração, conhece o nosso ser por dentro e por fora. Santo é o Senhor poderoso. Comecei a namorar uma moça também daquela denominação que eu pertencia, e a família inteira dela era também, e eu comecei a pensar, em termos de casamento com ela, tal, mas era algo ainda muito longe para mim. E nesse meio tempo, irmandade, foi que o Senhor fez uma obra comigo. Santo é o Senhor eterno. Um dia eu estava pregando de casa em casa, e eu tinha uma lista, irmandade, uma lista que é chamado de registro de casa em casa. Então eu registrava a rua das pessoas, eu tinha um bloco, da rua das pessoas, o número da casa. Geralmente quando eu encontrava as pessoas, eu sabia o nome, eu colocava ali o nome da pessoa e a denominação que ela pertencia. E eu fui separando todos aqueles que eram da congregação. E eu, junto com mais um companheiro daquela denominação, comecei a visitar quem era membro da congregação cristã, para eu poder falar a respeito da Bíblia e provar para eles de que eles estavam errados. Santo é o Senhor. E nesse momento, irmandade, eu fui numa rua que ali em Votorantim se chama José Tomás da Costa, inclusive é a rua da Central, a congregação central ali de Votorantim. Eu bati numa determinada casa, saiu ali uma senhora, Santo Deus poderoso. A hora que eu bati o olho, eu vi, era uma serva de Deus, porque a serva de Deus a gente conhece no porte cristão, na vestimenta cristã, a gente já conhece. Santo é o Senhor eterno. Quando eu bati o olho, eu falei para o meu companheiro, olha lá, essa daí é a mulher daquela igreja. Aí ela saiu, eu falei muitas coisas com ela, falei para ela que esse negócio
de viver no céu, era uma mentira que a religião dela estava ensinando, que nós iríamos viver na terra, que só 144 mil que vão para o céu, e comecei a ensinar as coisas que eu tinha aprendido. E aquela senhora, Irmandade, ela escutou bem respeitosamente, escutou tudo o que eu tinha para falar, toda aquela baboseira que eu falei. Mas chegou um dado momento, Irmandade, que ela falou assim: moço, eu posso falar uma parte para você? Eu disse assim: parte? O que será que é isso? Parte, né? Aí eu falei assim: pode, né? Desde que seja rápido, que nós temos que bater nas outras casas. Daí ela falou assim: então vai ser rápido, moço. É que Deus mandou falar uma coisa para você, mandar um recado. Eu falei: tudo bem, né? Questão de ética minha, eu pensei, eu não queria, né? Mas eu pensei assim: já que eu falei, então é ético da minha parte eu deixar essa senhora falar. Eu falei: tudo bem. Aí ela foi para dentro e falou assim: espera um momento que eu vou lá para dentro de casa, que eu vou pegar o meu véu, porque a mulher, ela não pode nem orar e nem profetizar com a cabeça descoberta. Aí eu olhei para o meu companheiro colocou a pasta dele no chão e falou assim para mim: e lá vem bomba, santo é o Senhor poderoso. Mal sabia a gente que nós teríamos um encontro com o Senhor. Santo é o nome do Senhor, aleluia, glória, glória, glória ao nome do Senhor. Santo Deus, aquela senhora veio, Santo Deus com um pano branco na mão, Santo é o Senhor eterno. E ela abriu aquele pano branco, colocou na cabeça e veio, apontou para mim e começou a pregar, Irmandade. Começou a falar toda a minha vida, Irmandade. Santo é o Senhor eterno. Desde o dia que eu nasci, Irmandade, desde a ocasião que a minha mãe perdeu as duas crianças, Irmandade, Deus dava na boca daquela serva: santo, bendito é o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E ela falava assim: moço, o Senhor já te separou desde o ventre da tua mãe, porque tu és filho da promessa, santo é o Senhor poderoso. Então ela pregava, Irmandade, santo é Deus poderoso, e falava assim: a tua mãe já perdeu duas crianças, santo é o Senhor eterno. Como que ela sabia, Irmandade? Era Deus revelando para ela: santo é o Senhor, porque era uma coisa, Irmandade, que geralmente quase ninguém sabia disso. Santo é o Senhor eterno. E Deus começou a dar aquilo na boca da serva, e eu comecei a pensar: meu Deus do céu, deve ser coisa do céu, deve ser coisa sobrenatural isso. Bendito é o Senhor eterno. Santo é o Senhor. E Deus dava na boca daquela serva e falava: moço, porque o Senhor manda falar para você, moço, eis que tem outras ovelhas que não são desse aprisco, não são desse rebanho, mas essas eu vou trazer, e se tornarão um só rebanho, de um só pastor. Bendito Deus poderoso. O Senhor quer você como ovelha, o Senhor quer você como uma ovelha do rebanho dele. Santo Deus poderoso e eterno. E Deus dava na boca daquela serva, bendito Deus, e falava: eis que vejo, moço, eis que vejo você descendo, bendito Deus poderoso, como uma moça. Santo é o Senhor eterno, descendo uma rua para ir para a congregação, para ir congregar num culto de louvor a Deus. Santo é o Senhor eterno. E essa moça está com roupa de serva. Santo Deus poderoso, eu nem sei o que eu estou falando, moço. Bendito Deus poderoso, mas Deus manda falar desse jeito. Bendito Deus poderoso. E eu pensei assim: santo Deus, mas esse negócio, santo é o Senhor, esse negócio deve ser de Deus ou não. Santo Deus, eu estava numa dúvida, Irmandade. Comecei a sentir uma coisa dentro de mim.
Bendito Deus poderoso, comecei a sentir um ardor dentro do meu corpo. Aleluia, bendito Deus poderoso. Um choro começou a me tomar, eu não sabia o que era. Bendito Deus poderoso e eterno. Mal sabia eu, irmandade, que era o Espírito Santo de Deus agindo em mim, irmandade. Santo é o Senhor poderoso. Aleluia, Deus, aleluia. Então, irmandade, aquela serva falou assim para terminar, falou assim: moço, você quer conhecer a igreja verdadeira de Cristo? Leia o livro de Atos dos Apóstolos. Bendito Deus poderoso. Deus naquele momento arrebatava a boca daquela serva de Deus e falava face a face com a minha alma, irmandade. E ela falava assim: leia o livro de Atos dos Apóstolos. Você vai conhecer a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira igreja que segue a doutrina. Bendito é o Senhor eterno, santo, santo, santo Deus. Naquele momento, irmandade, ela falou assim: é só isso que o Senhor manda falar. Bendito Deus, me estendeu a mão para mim. Santo Deus se despediu de mim. Santo é o Senhor eterno e santo. Bendito, bendito Deus. E eu, irmandade, não sabia o que estava acontecendo, enxuguei as minhas lágrimas e saí daquela casa e fui para as outras casas que eu tinha que ir. Bendito Deus, poderoso e santo. O meu companheiro falava assim para mim: nossa, mas você, santo Deus eterno, você deu motivo para ela ficar falando para você. Santo é o Senhor eterno. E ele falava assim: agora essa mulher aí ficou falando abobrinha e você começou a chorar. Esses crentes vão começar a falar que pregaram para um de nós. E Santo Deus poderoso, e Deus falou com ele: santo é o Senhor poderoso. E eu enxuguei minhas lágrimas. Eu falei assim: não é nada, é porque ela falou do meu passado, ela falou aquelas palavras, e daí eu já estava meio mal, umas coisas que estão acontecendo comigo, eu comecei a chorar, é só por isso. Mas eu tentei desconversar, irmandade, mas era uma coisa tão gostosa que eu estava sentindo dentro de mim, irmandade, uma coisa tão gostosa que eu não sabia descrever. Me despedi daquele moço, daquele meu companheiro de trabalho, de casa em casa, e fui para minha casa, irmandade. Santo é o Senhor, já estava ficando meio escuro. Santo é Deus poderoso. Cheguei em casa, irmandade. Santo Deus poderoso, eu nunca tinha dado importância para ajoelhar na presença de Deus, para buscar Ele em oração, irmandade. Mas naquele dia eu cheguei na minha casa, cheguei no meu quarto. Santo Deus poderoso, dobrei no joelho e falei assim: Deus, Senhor, se foi mesmo o Senhor que falou na boca daquela mulher, se foi realmente alguma coisa do céu, do Senhor, mostra para mim. Santo Deus poderoso, mas eu não sabia nem pedir, irmandade. Santo Deus, porque as orações que eu fazia naquela denominação era uma coisa meio mecânica. Santo Deus poderoso, era uma coisa meio ensinada, meio decorada, irmandade. Tinha um modelo já pré-formulado. Santo Deus poderoso, e eu nunca tinha falado tão francamente com Deus nessa coisa, nessa parte. Bendito Deus poderoso. E naquele momento eu me lembrei do que aquela serva tinha falado e comecei a ler o livro de Atos dos Apóstolos, irmandade. Mas parecia, irmandade, que era um livro novo para mim. Parecia que aquela parte da palavra, irmandade, era uma coisa que eu nunca tinha lido, irmandade. Santo é o Senhor poderoso, porque daí eu estava lendo por meio do Espírito Santo da graça. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, e eu comecei a ler, irmandade, e comecei a ver.
Santo Deus poderoso, em Atos 2, eu comecei a ver o derramamento do Espírito Santo. Santo Deus poderoso, muita gente falando em língua, aquela cidade ouviu toda aquele barulheira. Santo Deus poderoso, acharam que estava bêbado. Santo Deus eterno, e muitas vezes, irmandade, eu tinha falado que o povo da congregação pareciam loucos, pareciam bêbados, que começava a orar e virava numa gritaria. Bendito Deus poderoso, eu comecei a ler aquela parte e comecei a viajar, irmandade, como se fosse viajando no tempo, e comecei a imaginar os apóstolos, os 120 discípulos junto com os apóstolos, orando a Deus e Deus selando cada um dali. Bendito Deus poderoso, e eles falando na linguagem, e aquela gritaria que a cidade virou um alvoroço, a cidade inteira escutou, irmandade, aquela gritaria, e eu comecei a pensar, meu Deus do céu, esse povo está certo. Bendito Deus poderoso, comecei a ver, irmandade, Santo Deus poderoso, ali em 7 de Atos, bendito Deus poderoso, foram separados diáconos para cuidar da parte material. Bendito Deus poderoso, depois tem o relato de Dorcas, bendito Deus eterno, que fazia roupa para dar para os pobres. Bendito Deus, eu comecei a ver, pensei, meu Deus do céu, é o que essa igreja prega, que é a obra da piedade, para dar para os pobres. Bendito Deus poderoso e eterno, eu não posso acreditar, esse povo está certo. Bendito Deus poderoso, e comecei a ir, irmandade, comecei a ver em 8 de Atos, bendito Deus poderoso, o eunuco recebia o testemunho da graça, mas foi o Espírito Santo que mandou Filipe lá pregar para o eunuco. Bendito Deus poderoso, não era uma coisa já ensaiada, foi o Espírito Santo que mandou. Santo Deus, eu pensava, meu Deus do céu, esse povo prega por revelação mesmo, esse povo só vai na casa de um anunciar a graça quando Deus manda. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível, esse povo está certo. Aleluia, glória, glória a Deus poderoso. Então, irmandade, comecei a folhear aquele livro de Atos, que era uma coisa que parecia muito nova para mim, irmandade. Comecei, irmandade, aí a adentrar na madrugada, lendo aquele livro, não dava nem sono, irmandade. Comecei a ler, eu vi os apóstolos, bendito Deus, firmando as igrejas, 11 de Coríntios, a mulher se apresentando na igreja, orando, profetizando com um véu na cabeça. Eu pensei, meu Deus do céu, eu só posso estar louco. Bendito Deus, esse povo leva uma doutrina santa, esse povo pratica o que a igreja de Atos dos Apóstolos lá no passado praticava. Santo Deus poderoso, não é possível. Santo é o Senhor poderoso, dormiu apenas 1 hora, 2, irmandade. Santo Deus, no outro dia era segunda-feira. Santo é o Senhor eterno, e fui trabalhar, irmandade, mas aquilo era uma coisa que ficava martelando na minha cabeça. Eu pensava assim, meu Deus do céu, mas se esse povo está certo, se é esse povo que segue a Bíblia, bendito Deus poderoso, eu vou ter que sair da onde eu estou, eu vou ter que ir fazer uma visita lá para ver como que é. Bendito Deus poderoso e eterno, Santo, santo é o Senhor. E aquilo começou a martelar. Chegou a hora do meu almoço, irmandade. Santo Deus, tinha uma congregação perto do meu serviço. Santo é o Senhor eterno. E eu fui, irmandade, fui até uma padaria que tem perto da igreja, ali do Jardim Simos, e pensei assim, eu vou perguntar que dia que tem culto. Perguntei para o moço do balcão, o moço falou assim, fala com o rapaz lá que está no caixa. Santo Deus poderoso. Quando eu fui, perguntei para ele, falei assim, que dia que tem culto nessa igreja aqui do lado? Daí ele falou assim,
Parece que tem quarta-feira. Bendito Deus poderoso. Eu falei assim, você sabe a hora que começa? Ele falou, eu não sei direito, mas parece que é umas 7 horas. Eu não sei. Bendito Deus, eu pensei comigo, tudo bem, 7 horas eu vou aparecer aqui. Santo Deus eterno. Cheguei em casa no outro dia, passei normal, irmandade, mas aquilo ainda ficava na minha mente. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E naquele momento, irmandade, eu peguei, já preparei as minhas coisas, pensei amanhã vai ser quarta-feira, eu vou dar uma espiada naquela igreja, ver como que é. Se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, eu fico onde que eu estou, na denominação que eu estou mesmo. Bendito Deus eterno e santo. Santo Deus poderoso. Então, irmandade, eu fui ali, peguei um terno, coloquei tudo enrolado, coloquei dentro da minha mochila e pensei assim, eu vou de terno nessa igreja, porque se eu chego lá, daí ninguém vai saber que eu sou visita, vai achar que eu sou de lá, sou batizado lá. Bendito Deus poderoso e fui, irmandade. Santo é o Senhor eterno. Quando eu fui para entrar, não sabia onde entrava, irmandade. Na simplicidade, acabei entrando no lado das irmãs. Mas o porteiro, com tanto amor, me guiou. Bendito Deus poderoso, me guiou e falou assim, moço, pode sentar ali onde você quiser. Eu pensei assim, meu Deus do céu, olha, esse povo já vai saber que eu não sou daqui. Santo Deus poderoso, eu vou ficar no cantinho aqui, pelo menos quem chegar, porque não tinha começado ainda, vai achar que eu sou batizado nessa igreja. Santo Deus eterno, bendito é o Senhor. Quando começou aquele culto, irmandade, eu comecei a prestar bem atenção, pensei assim, eu vou só examinar esse lugar. Bendito Deus poderoso, começou o culto, irmandade, mas me deu uma vontade de ir embora, irmandade. Comecei a sentir aquele desejo forte de ir embora. Santo é o Senhor poderoso, mas então foi chamado um hino, bendito Deus, o antigo hino 347, que falava, o cristão não deve recuar, mas com fé em Deus sempre avançar. Bendito Deus poderoso, eu pensei assim, eu vou ficar então mais um pouco, eu sou cristão, eu não vou recuar. Bendito Deus poderoso, e fiquei ali, irmandade, com medo de que me vissem. Bendito Deus poderoso. E foi quando o Senhor, bendito Deus, dava a palavra para o seu servo, e o servo anunciou, a palavra que Deus manda é 10 do Evangelho de João. Santo Deus poderoso, e começou a ler, bendito Deus poderoso e eterno, e leu aquela parte, irmandade, e quando começou a exortação, bendito Deus poderoso, o servo falava, hoje o Senhor vai fazer algo diferente. Santo Deus, hoje o Senhor vai fazer uma coisa diferente. Bendito é o Senhor eterno, porque hoje o Senhor deixa os 99 e vai falar com uma alma aqui. Santo Deus poderoso, uma ovelhinha aqui. Santo, aleluia. Glória a Deus, e o Senhor ia falando na boca do servo, e o Senhor ia falando, irmandade, bendito Deus poderoso, Santo Deus, e o servo falava, apontava para o meu lado e falava assim, o Senhor manda falar. Santo Deus poderoso, o Senhor manda falar, eis que tenho outras ovelhas que não são desse rebanho, mas essas eu vou trazer, e essas se tornarão um só rebanho e um só pastor. Santo Deus poderoso, eu pensei comigo, meu Deus do céu, mas é a mesma coisa que aquela senhorinha falou para mim. Santo Deus, será que essa senhorinha veio aqui e falou para esse homem? Bendito Deus poderoso, mal sabia eu, irmandade, que era o Espírito Santo do Criador que estava falando ali. Bendito Deus poderoso, e começou a pregar, irmandade, a pregar. Eu pensei, meu Deus do céu, Santo, como que pode? Começou a falar, eu tirei as escamas do seu olho,
para você enxergar minha doutrina. Eu tirei as escamas do seu olho para você enxergar quem é o povo de Deus na terra, quem que segue a doutrina da Bíblia. Santo Deus poderoso, o Senhor manda falar, você já é meu, você já é do meu rebanho, você já é a minha ovelha. Bendito Deus poderoso, pare onde você estava, pare de seguir aquele caminho, venha para os meus braços que eu sou o pastor verdadeiro. Bendito Deus poderoso, naquele momento o Senhor já me tomava em choro de novo, irmandade, e eu comecei a sentir aquela coisa gostosa que eu tinha sentido aquele dia. Santo Deus poderoso, e eu comecei a chorar, eu pensei, meu Deus do céu, agora vão saber que era para mim esse negócio que o homem está falando. Bendito Deus, mas eu não conseguia controlar a irmandade, eu não conseguia controlar. Santo Deus poderoso e eterno, bendito Deus poderoso. Naquele momento, irmandade, terminou o santo culto, eu fui embora. Bendito Deus poderoso, cheguei em casa. Santo Deus poderoso, como eu já tinha trocado de roupa na igreja mesmo, cheguei com a roupa do serviço. Santo Deus, a minha avó perguntou para mim, falou assim, aonde que você estava? Bendito Deus poderoso. Eu falei assim, eu estava fazendo hora extra. Bendito Deus. Ela, tudo bem então. Santo Deus eterno, bendito Deus. Quando foi na sexta-feira, irmandade, deu vontade de ir de novo naquela igreja. Bendito Deus poderoso, peguei de novo meu terno. Santo Deus poderoso, coloquei e falei assim, deixa eu ir nessa igreja, e fui. Bendito Deus poderoso, e eu sentia prazer de estar dentro da casa de Deus. Quando eu sentava no banco, eu sentia uma felicidade, irmandade. Parecia que o Senhor estava pertinho de mim, irmandade. Santo Deus, eu nunca tinha sentido aquilo. Santo Deus poderoso e eterno, aleluia. Então, irmandade, eu fui no banheiro, troquei de roupa, coloquei a roupa de serviço de novo. Quando eu cheguei em casa, minha avó perguntou, Santo Deus poderoso, perguntou assim, onde você estava? Santo Deus, eu falei assim, eu estava fazendo hora extra. Ela falou, então tudo bem. Santo Deus, e foi indo, irmandade, e foi indo. Santo Deus, congreguei na outra semana, bendito Deus eterno, santo é o Senhor, e comecei a enfraquecer naquela denominação. Eu já não lia mais os livros com tanta vontade. Santo Deus poderoso, eu já não ia mais de casa em casa com tanto desejo. Parecia que era uma coisa que estava saindo de mim. Bendito Deus poderoso e eterno, mas toda vez que eu chegava do culto, a minha avó perguntava para mim, Renan, aonde você foi? Aonde você estava até essas horas? E eu falava assim, eu fui fazer hora extra. Mas teve um dia, irmandade, que o Senhor falava assim na palavra, eis que hoje eu bato o martelo, eis que hoje está um tribunal aqui. Bendito Deus poderoso, e o Senhor está como juiz. Aquele que erra não erre mais, aquele que peca não peque mais, aquele que mente não minta mais. Eu pensei, meu Deus do céu, agora eu vou ter que falar para minha avó. Bendito Deus, que eu vim nessa igreja. Santo Deus, mas vai ter maior confusão na minha casa. Santo é o Senhor eterno, bendito Deus poderoso. Então, irmandade, e ela pegou, eu cheguei, pensei assim, meu Deus do céu, eu falo, não falo. Ela me perguntou, falou assim, Renan, aonde você estava? Eu falei assim, eu fui na igreja dos crentes. Ela falou, o que você falou? Eu falei assim, eu fui na igreja dos crentes. Ela falou, eu não acredito. E começou a chorar, irmandade, começou a chorar e falou assim, eu não acredito que o meu neto está indo para essa igreja, porque essa igreja é uma Babilônia, essa igreja é uma confusão, porque essa igreja ela adora o inimigo. Santo Deus, essa igreja não é de Deus. Bendito Deus poderoso, e começou
falar, Irmandade, começou a falar muita coisa, Irmandade, que nem convém falar aqui, bendito Deus poderoso, e eu comecei a chorar também, e pensei assim, meu Deus do céu, agora está feita a festa, bendito Deus poderoso, porque agora vai virar uma confusão, bendito é o Senhor eterno, e naquele momento, Irmandade, ela sem dó nem piedade falou assim, pois então, se você quer ficar seguindo o diabo, bendito Deus poderoso, quer seguir essa igreja falsa, bendito Deus poderoso, você vai catar tudo as suas coisas, bendito Deus poderoso, santo é o Senhor, e vai sumir daqui, porque eu não quero um neto meu que serve outro Deus, bendito Deus poderoso e eterno. Eu pensei, meu Deus do céu, mas para onde que eu vou, Irmandade? Bendito Deus poderoso e eterno, e naquele momento eu fui no meu quarto, ajoelhei e falei assim, Senhor, é só Tu na minha vida, Senhor, é só Tu na minha vida, Senhor. Aleluia, glória a Deus. E naquele momento, Irmandade, eu falei assim para o Senhor, toma um caminho na minha vida. Para resumir, Irmandade, Santo Deus poderoso, eu fui, Irmandade, no outro dia trabalhar, Irmandade, bendito Deus, com a cabeça daquele jeito, bendito Deus, daí fui para a casa da minha namorada, bendito Deus poderoso, e comecei a pensei assim, eu vou dar um jeito, bendito Deus poderoso, vou dar um jeito de ficar aqui. Ela morava lá em Jorge Wetri, em Peró. Eu pensei, eu vou dar um jeito de ficar aqui. Comecei a ficar, bendito Deus poderoso, para eu poder me livrar daquela situação, Irmandade, para eu poder servir a Deus, Irmandade. Então, eu fui ficando ali na casa da minha namorada, bendito Deus poderoso, santo é o Senhor eterno, bendito Deus, mas naquele lugar eu também tinha que ir naquela outra denominação, então eu ficava, Irmandade, tinha dia que eu saía do serviço, bendito Deus poderoso, e ia na congregação, bendito Deus eterno e santo, bendito Deus poderoso, e muitas vezes eu pegava e ia escondido, Irmandade, na igreja, bendito Deus poderoso, e eu olhava aquela igreja que tinha lá, e tem lá em Jorjuete, e pensava assim, que vontade de vir congregar aqui, mas eu não podia, Irmandade, porque eu ainda estava preso naquela denominação, eu ainda tinha que ir lá, Irmandade, bendito Deus, porque eu pensei, Santo Deus poderoso, como minha avó tinha dito, vai lá e fala para o seu sogro que você está indo nessa religião falsa, certamente ele vai proibir vocês dois de casar, bendito Deus poderoso e eterno, e eu amava muito a minha namorada, bendito Deus poderoso, e pensava assim, meu Deus do céu, eu não vou poder falar nada agora, bendito Deus poderoso, eu não vou poder falar nada para ela, santo é o Senhor eterno. Então eu consegui uma casa ali, Irmandade, uma casa que eu fui, Irmandade, fiquei numa condição no começo, fiquei em uma condição meio precária, Irmandade, mas para resumir, Irmandade, Santo Deus poderoso, o Senhor em tudo, Irmandade, o Senhor em bendito Deus eterno e santo, e naquele momento, Irmandade, eu pensei assim, é um aluguel suado que eu estou pagando, mas pelo menos eu tenho a minha liberdade, santo é o Senhor poderoso, pelo menos eu vou ter liberdade para servir esse Deus maravilhoso, bendito Deus poderoso, e naqueles dias que eu ficava em casa, Irmandade, eu dava um jeito de despistar, bendito Deus poderoso, as pessoas, santo Deus, meu sogro, minha sogra, minha namorada, não para fazer coisa errada, Irmandade, mas para vir na casa do Senhor, porque eu sentia muito prazer, Irmandade, estar na casa do Senhor. Santo Deus, eu ia escondido, Irmandade.
Irmandade, e bendito é o Senhor, eu ia, pegava o ônibus escondido, Irmandade, ia para a igreja, Santo Deus, ouvia a palavra, me alegrava, Irmandade, sentia aquela coisa gostosa, Santo Deus poderoso, e voltava para casa. Bendito Deus poderoso, até que chegou um tempo, Irmandade, que eu falei para minha namorada, eu falei, seu pai vai querer que nós case dentro do salão do reino, bendito Deus poderoso, daquela denominação, Santo Deus, mas vamos então, Santo é o Senhor poderoso, a gente dá um jeito de casar, Irmandade, bendito Deus poderoso, certo é, Irmandade, contamos com o meu sogro, falamos para ele, falamos assim, nós quer casar, bendito Deus poderoso, para não ficar em pecado, bendito Deus poderoso e eterno, então nós vamos casar, bendito Deus, ele ficou muito bravo naquele momento, Santo Deus poderoso, mas o Senhor permitiu que ele permitiu o casamento, Santo é o Senhor eterno, e naquele momento, Irmandade, nós fomos lá nos líderes daquela denominação, Santo Deus poderoso, e falamos para eles, bendito Deus poderoso, foi feito uma comissão que eles chamam, que é uma reunião que fica ali as pessoas de liderança daquela denominação e vai julgar o caso, bendito Deus poderoso, certo é, Irmandade, que eu falei para eles, contei tudo que eu tinha passado, contei, Irmandade, que eu estava indo na congregação, bendito Deus poderoso, eles começaram a falar, mas não é possível, bendito Deus, um moço que sabe tanto da Bíblia, como vai para essa outra igreja, Santo Deus poderoso, bendito Deus poderoso, você não deve estar certo, muito certo, bendito Deus poderoso, e eu falei, não, mas é lá que eu quero ficar, bendito Deus, mas eles não queriam, Santo Deus, me liberar daquela denominação, Irmandade, Santo Deus poderoso, então eu falei assim, pode me expulsar dessa denominação, que eu não quero mais ficar, bendito Deus poderoso e eterno, Santo é o Rei de Israel. E comecei a falar para ele, falei assim, eu não quero mais ficar, Santo Deus poderoso, pode me desassociar, Santo Deus poderoso, que eu vou seguir outros caminhos, Santo Deus, eu vou casar com a minha esposa, não fico mais em pecado e vou seguir o meu caminho, bendito Deus poderoso, certo é, Irmandade, que me desassociaram de lá, Santo Deus poderoso e eterno, mas foi assim, Irmandade, contra a vontade deles, porque um deles, o mais velho lá, falava assim para mim, falava, Renan, pense bem no que você está fazendo, Renan, porque você tem futuro aqui dentro, bendito Deus poderoso, você é muito zeloso, você é muito aplicado, Santo Deus, mas como você diz que está certo, mas você vai voltar ainda, bendito Deus eterno e santo, também desassociaram a minha esposa, bendito Deus poderoso, foi dado anúncio e desde aquele dia ninguém mais pôde falar com a gente, Irmandade, mas certo é, Irmandade, eu já tinha um peso a menos nas minhas costas, bendito Deus poderoso, eu já tinha um peso a menos, Santo Deus que eu estava carregando, Santo é o Senhor poderoso naquele momento, Irmandade, nós casamos, Santo é o Senhor, para resumir o testemunho, nós casamos, Irmandade, e contra a vontade do meu sogro, Santo Deus, o meu sogro não queria mais falar com a minha esposa, também não queria mais falar comigo, nem minha sogra, bendito Deus poderoso, e naquele momento eu falei assim, a minha avó convidou nós para ir morar lá no fundo da casa dela, falei para minha esposa, bendito Deus poderoso, ela falou assim, então vamos, se você acha que sua avó está boazinha, então vamos, bendito Deus poderoso, mal sabia eu, Irmandade,
Santo Deus poderoso, que aquilo era um modo dela tentar colocar a gente de novo naquela denominação. Irmandade, daí expus tudo para minha esposa, falei para ela, falei assim, eu estou indo na congregação agora. Aí ela falou assim, tudo bem, mas eu nem pensar que eu vou nessa igreja. Bendito Deus poderoso. Aí um dia, irmandade, nós morando no fundo da casa da minha avó ali, bendito Deus poderoso, estava para chover, a minha avó recolheu a roupa que nós tínhamos no varal, entrou para dentro de casa para poder colocar aquela roupa seca e viu o inário e a Bíblia da congregação. Bendito Deus poderoso, naquele momento, Santo Deus poderoso, passou umas horas, eu cheguei do serviço. Quando eu cheguei do serviço, a minha avó começou a falar um monte para mim. Bendito Deus poderoso e eterno, e falava assim, eu recolhi você para ajudar você, para você poder voltar para o salão do reino. Bendito Deus poderoso, mas eu estou vendo que você está indo para aquela porcaria daquela igreja. Santo Deus poderoso, a minha esposa chegou, falou, o que será que é essa gritaria? Santo Deus, eu estava chorando, eu falei assim, nós vai ter que sair daqui. Bendito Deus poderoso, a minha avó falou assim, cata tudo as suas tralhas, porque eu não quero, eu já falei que eu não quero, neto meu, seguindo essa Babilônia, seguindo essa igreja falsa, que adora o inimigo. Bendito Deus poderoso, pode catar tudo as suas coisas. Eu falei, Senhor poderoso, de novo, bendito Deus poderoso e eterno, Santo Deus poderoso, naquele momento nós bardeamos tudo, bendito Deus do céu, nas costas, irmandade, colocamos na frente, na calçada, irmandade, todos os vizinhos vendo, irmandade. Falei assim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia. Mas aí meu irmão estava passando, a minha mãe morava numa rua de baixo, meu irmão falou assim, eu vou falar com a mãe. Falou com a minha mãe já estava parada naquela denominação, ela falou assim, vai lá morar num quartinho que tem no fundo de casa. Nós fomos morar lá, irmandade, bendito Deus poderoso, na casa que minha mãe alugava. Santo Deus, eu falei para minha esposa, eu falei assim, eu vou buscar a palavra, bendito Deus poderoso. Ela falou, o que é isso? Eu falei, tá bom, eu não vou falar, eu só vou sair, daqui a pouco eu volto. Bendito Deus poderoso, fui na igreja, o Senhor falava assim, bem claro, irmandade, falava assim, você vai chegar no seu serviço, e o Senhor já vai estar preparando um lugar para você morar, aceita que é da minha vontade. Eu falei, amém, Senhor. Saí da igreja, bendito Deus poderoso, saí daquela igreja, santo é o Senhor poderoso, e comecei, e fui para casa e falei para minha esposa, eu falei assim, amanhã a gente já vai ter um lugar para ir morar. Bendito Deus poderoso e eterno, Santo Deus poderoso. E daí aconteceu, irmandade, que eu peguei, fui trabalhar no outro dia, e quando eu cheguei, o pai da minha patroa falou assim para mim, falou assim, olha, tem uma casa que vai desocupar daqui a um mês, bendito Deus poderoso, vai desocupar, e se você quiser, você pode alugar, não precisa de fiador, não precisa de nada. Eu falei, tudo bem então, Santo Deus poderoso, eu vou lá ver, pode ser? Ele falou, pode. Bendito Deus poderoso, foi comigo, levou eu lá, Santo é o Senhor, conheci a casa, falei, eu vou ficar com a casa. Bendito Deus, porque o Senhor tinha falado para mim que era o lugar dele, que ele queria que eu ficasse. Bendito Deus poderoso. Daí, irmandade, o que aconteceu foi que eu cheguei em casa, falei, daqui a um mês nós vamos se mudar. A minha esposa, tudo bem, ainda bem, né? Eu falei assim, Deus vai preparou essa casa para nós. Ela deu risada, não entendeu muito bem. Santo Deus poderoso, quando nós se mudamos numa casa ali na Vila Hortência, bendito Deus poderoso, e naquele lugar tinha mais liberdade para servir a Deus. Bendito Deus poderoso, comecei a fazer comum na Manuel Lopes, bendito
Deus poderoso, mas naquele lugar, Irmandade, bendito é o Senhor, eu comecei a congregar quase todo dia, Irmandade, Santo Deus, ia nas igrejas da Redondeza, bendito é o Senhor eterno, e daí um Espírito tomou minha esposa, Irmandade, Santo, santo é o Senhor poderoso. Naquele momento, Irmandade, o que aconteceu foi que um dia eu fui na igreja, o Senhor falou assim para mim, falou assim, se prepare, moço, bendito Deus poderoso, que o ouro vai ser colocado no fogo, e o ouro, quando é para colocar o ouro no fogo, é para purificar ele. Fique em paz, moço, fique em paz que o fogo não vai te queimar. Aleluia, glória a Deus poderoso. Então, Irmandade, o Espírito tomou a minha esposa não queria deixar mais eu congregar e começava a tirar sarro de mim, Irmandade. Santo é o Senhor poderoso, escondia minha Bíblia, escondia meu inário, bendito Deus poderoso, escondia meu sapato, santo, santo Deus poderoso. Um dia ela picoteou minha camisa, eu falei assim, santo Deus, mas como que eu vou para a igreja? Coloquei aquela camisa mesmo, vesti um terno, falei, eu vou rasgado mesmo, santo Deus poderoso e eterno, santo, bendito Deus, um dia ela escondeu o meu sapato, eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu vou na igreja sem o sapato? Santo Deus, vesti um tênis e fui assim mesmo, Irmandade, bendito Deus poderoso, glória ao nome do Senhor. E daí um dia minha esposa falou assim para mim, você vai escolher, ou você fica nessa igreja, ou você vai escolher eu. Santo é o Senhor poderoso. Santo Deus, eu falei assim para ela, eu escolho o Senhor Jesus, porque Ele morreu por mim. Santo Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. E nesse momento ela falou assim, então você está escolhendo essa igreja? Tudo bem então. Santo Deus poderoso, mas hoje você não vai na igreja. Eu falei assim, eu vou sim. Bendito Deus poderoso. Ela falou assim, então tenta passar por aqui. A hora que eu fui tentar passar, Irmandade, ela pegou um salto dela e jogou em mim. Bendito Deus poderoso, pegou na minha boca. Eu fui sangrando na igreja e falei no caminho, falei, Senhor, não aguento mais, Senhor. Não aguento mais, Senhor poderoso, eu não posso revidar. Se fosse alguém do mundo, já tinha socado a mão, bendito Deus poderoso. E cheguei na igreja, muito angustiado, bendito Deus poderoso. Terminou o culto, Deus usou a boca do irmão e falou assim, moço, deixa eu falar uma coisa para você. Nunca esqueça que a força do crente não está na mão e não está no pé. A força do crente está no joelho. Continua orando que o Senhor vai entrar lá na sua casa. Eu disse amém, grite de alma, Irmandade. Cheguei em casa, Irmandade. Bendito Deus poderoso, cheguei em casa aquela confusão, quando eu ia orar, Irmandade, a minha esposa pegava a cama, virava a cama em cima de mim, bendito Deus poderoso, quando eu queria orar nas madrugadas, bendito Deus poderoso, ela dava um jeito de pegar o travesseiro e sufocar eu, bendito Deus poderoso, Santo Senhor, Santo Deus, quando eu pegava a Bíblia para ler, ela pegava, erguia o volume no último da televisão. Eu falei, Senhor do céu, até quando, Senhor? Bendito Deus, o Senhor falava, só espera mais um pouco, eu vou entrar. Santo é o Senhor poderoso naquele momento, Irmandade. Santo, bendito Deus poderoso. A minha esposa ficou enferma. Bendito Deus poderoso. Santo Deus eterno, começou com uma hemorragia, Irmandade. Aí um dia eu falei para ela, vamos na igreja. Ela falou, eu não quero ir nessa igreja. Eu não vou ficar indo nessa igreja das cabeludas. Bendito Deus poderoso. Daí no outro dia eu falei, vamos na igreja. Ela falou assim, eu não vou nessa igreja. Bendito Deus poderoso e santo. Santo Deus, ela falou assim, nunca que eu vou colocar um guardanapo na minha cabeça. Bendito Deus poderoso e santo. Daí passou, Irmandade.
Santo Deus poderoso e santo, no outro dia foi um batismo, eu senti, eu já tinha ido em 3, 4 batismos, mas o Senhor não tinha me chamado. Cheguei naquele batismo, Irmandade, Santo Deus poderoso, o Senhor mandava um de Gálatas e falava sobre a conversão do apóstolo Paulo. Deus dava na boca daquele servo, bendito Deus poderoso, e falava: moço, você odiava essa obra, você era igual ao apóstolo Paulo, você odiava o povo de Deus, mas o Senhor já fez uma obra com você. Bendito Deus poderoso, hoje você é um cordeirinho de Deus, hoje você é uma ovelha de Deus. Bendito Deus, você progrediu naquele lugar, naquela denominação igual Paulo, mas o Senhor vai usar isso daí igual usou com Paulo, para a obra dele. Bendito Deus poderoso e santo. Santo Deus, naquele momento o Senhor começou a falar toda a minha vida, Irmandade, começou a falar da contenda, começou a falar de tudo, Irmandade, e começou a fazer promessa na minha vida. Eu falei: Santo Deus, eu creio. Bendito Deus poderoso, meu coração começou a bater durante aquele batismo, parecia que ia dar um infarto em mim. Eu falei: Senhor, mas o que será que é isso, Senhor? Está batendo muito no meu coração. O Senhor falava na boca do servo, falava assim: moço, você fez uma pergunta para Deus, o que é isso daí no seu coração que está batendo? Mas nós vamos cantar um hino que vai responder. Cantou o hino 46, antigo 46, eis que sinto alguém bater. Bendito Deus poderoso, o Senhor me chamou naquele hino. Quando eu cheguei em casa, Irmandade, virou maior contenda, Irmandade. Santo Deus poderoso, minha esposa viu eu com o cabelo molhado, falou: eu não acredito que você batizou naquela igreja. Santo Deus, agora está feita a contenda aqui em casa. Santo Deus, eu falei: Senhor, mas achei que ia melhorar, Senhor, mas piorou. Santo Deus poderoso, mas o Senhor falava muito claro no meu coração. Santo Deus poderoso, tenha paciência, tenha paciência. Santo Deus poderoso e eterno, bendito é o nome do Senhor. E a minha esposa continuou com aquele fluxo de sangue dela. Santo Deus, perdurou por 21 dias, Irmandade. Ela, certo é que ela estava ficando muito fraca. Ela foi no médico, o médico falou assim: nós já demos de tudo, já demos medicamento para você tomar, mas parece que esse sangue não estanca. Bendito Deus poderoso, Santo Deus poderoso e eterno, o médico fala: é perigoso vir a leucemia. Santo Deus poderoso e eterno, eu falei para ela um dia, já estava cansado de convidar, pensei comigo, nem vou convidar ela. Santo Deus poderoso e eterno, mas naquele dia ela se aprontou. Santo Deus, e falou assim: eu vou na sua igreja. Eu falei: glória a Deus, então vamos. Bendito Deus, nós fomos, Irmandade. Ela quis ir, ela quis colocar roupa de serva, quis colocar uma saia, uma camiseta, uma blusa de manga. Bendito Deus poderoso, e foi, Irmandade. Chegamos lá, nós descemos uma rua, Irmandade, para ir congregar. Santo Deus poderoso, nós descemos a rua Quinzinho de Barros, que tem ali, que é para chegar na Manuel Lopes. A hora que nós estávamos descendo, eu olhei para ela, na hora o Senhor trouxe em frente: eis aí a profecia da minha serva. Santo é o Senhor poderoso, estava se cumprindo, Irmandade. Santo Deus poderoso, eu desci numa rua, Santo Deus poderoso, com uma serva do lado. Bendito Deus poderoso, com roupa de serva. Cheguei na frente da igreja, ela falou assim: aonde que vende o véu? Bendito Deus poderoso, eu me assustei, pensei assim: para quem falou que nunca ia colocar na cabeça? Santo Deus poderoso, eu falei: é ali. Santo Deus eterno, entramos ali, ela viu os véus, ela falou assim: eu posso levar 2? Eu falei: pode levar quantos você quiser. Bendito Deus poderoso e eterno, Santo Deus, certo é, Irmandade, que ela entrou na igreja, bendito Deus, e começou a congregar comigo. Passou uns cultos, o Senhor veio a falar com a alma dela. O Senhor mandou, Irmandade, a palavra do fluxo de sangue
no Evangelho de Marcos e falava assim: moça, eu vou fazer uma obra na tua vida, você vai ver que aqui é Deus que opera, você vai ver que aqui é o Senhor que faz as coisas, porque o Senhor manda falar: eu vou fazer um milagre. Você vai chegar na sua casa e vai estar estancado esse fluxo. Bendito Deus poderoso, Santo Deus eterno. Quando nós chegamos em casa, irmandade, ela foi fazer as higiene dela. Bendito Deus poderoso e santo, e estava estancado o sangue. Aleluia! Glória, glória a Deus, aleluia! Naquele momento, irmandade, ela começou a crer, irmandade, que era o Senhor que fazia a obra. Bendito Deus poderoso, o Senhor começou a trabalhar na vida dela, irmandade. Bendito Deus poderoso. Mas no batismo, irmandade, era uma coisa que ela ficava pensando: mas esse negócio de Deus chamar, eu acho que não existe esse negócio de Deus chamar. Bendito Deus poderoso, é porque é bonito, é um lugar bonito. Santo Deus poderoso, os hinos, a orquestra é bonita, daí a pessoa fica emocionada e vai batizar. Bendito Deus poderoso, Santo Deus. Mas certo, irmandade, para resumir, irmandade, ela ficou, bendito Deus poderoso, um ano indo em todo batismo. Como nós mora perto ali da Mana Lopes, todo batismo que tinha, 2 vezes no mês nós ia, irmandade, nós ia todo batismo. Santo Deus poderoso e eterno, quando não era de manhã, era à noite. Santo Deus, mas foi profetizado para ela, irmandade, que o Senhor ia desprender ela com o antigo hino 81, terás de renascer. Mas, irmandade, ficou um ano nós indo em todo o batismo e não tocava o hino 81, irmandade. Santo é o Senhor poderoso, irmandade. Foi uma coisa que era para ensinar ela como que Deus chama. Bendito Deus poderoso e santo. Então, irmandade, chegou um dia, ela não queria mais ir nos batismos. Ela falou: Deus não me quer mais. Eu falei: vamos nesse último. Santo Deus, não quero. Bendito Deus poderoso e santo. Quando eu fui trabalhar, irmandade, Deus tomou uma serva de Deus e falou assim: moço, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está apertando eu para falar, mas o Senhor manda dizer que no dia da tua maior alegria o Senhor vai te dar um presente. Eu disse: amém, tudo bem, né? Eu creio nessas coisas de Deus, bendito Deus poderoso, mas nem sabia o que o Senhor ia dar para mim. Santo Deus poderoso e eterno. Quando nós fomos no batismo, irmandade, fomos no batismo, a minha esposa já estava desmotivada, achando que Deus não ia chamar ela. Bendito Deus poderoso e eterno, Santo Deus. Mas naquele dia, o último hino, o irmão falou: irmandade, eu estou sentindo de cantar o último hino, irmandade, que é para desprender uma alma, irmandade. Santo Deus poderoso, é para arrebentar o cadeado que está prendendo essa alma. É o hino 81. Bendito Deus poderoso. Naquele momento tocou aquele hino, comecei da glória, irmandade da glória. Bendito Deus poderoso. Mal olhei para o lado das irmãs, minha esposa não tinha levantado. Santo Deus, mas Deus tomou a boca do irmão e falou assim: esse hino foi para arrebentar o cadeado, mas nós vai cantar um corinho para poder arrebentar as correntes. E você vai obedecer hoje, que hoje é o teu dia. Hoje eu estou te chamando. Bendito Deus poderoso. Começou a cantar o corinho número 1, aleluia. Santo Deus, no segundo aleluia, irmandade, Deus desprendeu a minha esposa e ela foi para batizar. Bendito Deus poderoso, grande foi a alegria do meu coração. Foi uma das minhas maiores alegrias. Santo Deus poderoso, na hora que ela desceu no tanque de batismo, bendito Deus poderoso, o irmão, a hora que colocou a mão na cabeça dela para batizar, o Senhor selou eu com a promessa. Aleluia, glória, certo é, irmandade, que o Senhor fez muita obra, irmandade. Santo é o
Senhor poderoso, o Senhor tem muita misericórdia, Irmandade, e o Senhor chamou assim eu e ela na graça, Irmandade, e o Senhor tem feito muita obra na nossa vida, Irmandade, muita obra de milagre, Irmandade, muita obra, bendito Deus poderoso, santo, santo e eterno Deus, poderoso e santo, Irmandade, eu não cesso de rogar as orações da Irmandade por nós, bendito Deus, porque é muito difícil, Irmandade, seguir um caminho estreito, mas o Senhor vai dar força para nós caminhar até o fim, Irmandade. Muitas obras o Senhor tem feito, bendito Deus poderoso, santo Deus, um dia, Irmandade, nós estávamos em casa, santo Deus, faltava poucos dias para nós pagar o aluguel, e nós tínhamos passado um aperto. Eu falei, Senhor do céu, falta R$120 para o aluguel, Irmandade, bendito Deus poderoso. Aí eu fui na igreja, o Senhor falou assim, fique em paz, a parte material que você pediu vai aparecer na sua casa, o Senhor pode aparecer em qualquer lugar, bendito Deus poderoso, mas fique em paz, amanhã o Senhor aparece, bendito Deus. Peguei aquela palavra, santo Deus poderoso, voltei para casa. No outro dia que eu acordei, Irmandade, fiquei na sala, a minha esposa estava na cozinha, de repente ela foi para o quarto para pentear o cabelo, santo Deus poderoso, e deu um grito. Eu pensei, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Santo Deus poderoso, a minha esposa lá, estava lá assustada, com R$120 na mão. Eu falei, da onde que você apareceu esse dinheiro? Ela falou assim, estava debaixo da minha escova de cabelo, aqui na penteadeira. Eu falei, santo Deus, é a palavra de ontem, o Senhor apareceu, bendito é o nome do Senhor. É uma obra material, Irmandade, mas foi um milagre na nossa vida, porque para quem não acreditava, eu não acreditava nessas obras, eu achava que era mentira, bendito Deus poderoso, mas o Senhor fez essa obra, santo Deus poderoso. Um dia, Irmandade, tudo fechado, os comércios, era um feriado, os irmãos ligaram para mim, falaram, irmão Renan, nós estamos sentindo vir na sua casa. Eu falei, pode vir, santo Deus poderoso. Quando eu fui para fazer o cuscuz, Irmandade, para a Irmandade comer, santo Deus poderoso, olhei na despensa, tinha só 2 dedos de farinha de milho. Eu pensei assim, meu Deus do céu, imagina o que vai dar para a Irmandade comer. Aí minha esposa falou assim, vai me dar um mingau isso daí. Santo Deus poderoso, por que você vai fazer isso? Santo Deus, eu falei, mas é fim de mês, filha, nós estamos sem nada, bendito Deus poderoso, mas o Senhor vai aparecer, bendito Deus poderoso. Quando eu peguei aquele saco de farinha de milho, Irmandade, senti de falar, a cada vez que eu ia virar aquele saco, eu sentia de falar, em nome do Senhor Jesus, e eu fui colocando, Irmandade, em nome do Senhor Jesus, e mexi um pouco, e mais um pouquinho, em nome do Senhor Jesus, e mais um pouco, aleluia, mais um pouco, e mais um pouco, Irmandade. Comecei a ver aquilo, já estava engrossando, Irmandade, já estava formando o cuscuz ali. Santo Deus poderoso, minha esposa vendo aquilo, Deus tomava ela, Irmandade, ela começou a se alegrar, bendito Deus poderoso, falava só Deus na nossa vida, bendito Deus poderoso, certo é, Irmandade, que aquele cuscuz cresceu, colocando em 2 formas, Irmandade. Santo é o Senhor poderoso, chegou os irmãos, bendito Deus, tinha 18 pessoas em casa, Irmandade, os 18 comeram, e os 18 deram glória a Deus, e ainda sobrou, Irmandade, bendito é o nome do Senhor, o Senhor multiplicou, aleluia. Santo Deus, esse Deus que nós servemos é o mesmo, Irmandade, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, aleluia, bendito Deus poderoso e eterno. O Senhor tem feito muita obra na nossa vida, Irmandade. Santo Deus poderoso. Outra oportunidade,
nós conta mais obra que o Senhor tem feito na nossa vida. Santo Deus poderoso, eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Irmandade, perdoa nós pelo tempo tomado. Irmandade, bendito Deus poderoso e eterno, perdoa nós no amor de Cristo, e que só o nome de Deus seja hoje e em eterno.